sábado importantíssimo, né, para o futebol da região, porque a gente viu um clássico, super clássico, né, Rei? Super clássico. Que é hoje o único grande jogo, o único grande clássico do Nordeste que a gente consegue ver um estádio com aquela proporção de divisão de torcida, né? Proporção e preenchimento, não só a garantia do espaço, mas a presença do público. E que essa atmosfera que a gente viu no Castelão, ela precisa inspirar o retorno dessa atmosfera em Salvador e a reorganização e remobilização dessa atmosfera no Recife, tá? Porque cenas como as que a gente viu hoje, claro que conduzidas por um roteiro de jogo e ainda multiplica mais essa sensação, porque você teve as duas torcidas vivendo momentos alternados, o 2-0, uma reviravolta e o gol do Ceará no fim. Mas precisamos de mais jogos com essa imagem, com essa mensagem. Tá? É possível. Não acho que o cerne da questão da violência das organizadas passa pelo público único. Nunca achei que esse fosse o ponto-chave da questão. Existem outros muito maiores e se forem combatidos na raiz, o jogo pode ter as duas torcidas. Eu acho que esse exemplo do futebol cearense, esse exemplo de Fortaleza e Ceará deve ser multiplicado. E assim, do que parece com a gente, no Pará também, tá? E no Pará é ainda mais do que no futebol cearense, porque no Mangueirão é meio a meio de verdade, porque no Castelão o lado das cabines ainda é da torcida mandante, ou seja, essa arquibancada aqui fica da torcida mandante, é atrás da barra e até a metade do campo, aí fica tudo dividido, mas um setor fica aqui. No Mangueirão, não, é realmente 50-50, a ponto de ter a venda, de ver quem vendeu mais ingressos, porque realmente é uma corrida justa. Você realmente tem a mesma carga para o Paysandu e para o Remo, e foi assim os dois a mesma distância a ser percorrida, né? Isso, mesmo valor, mesmo tudinho. E no Clássico Rei, por exemplo, o check-in vale para um, não vale para outro, mas enfim, é normal. Quando for o Manto do Ceará, acho que vai ser a mesma coisa. Passou de 1.200.000 reais, 47 mil pessoas, 1.200.000 reais a renda. E eu concordo com o que o Fred falou. E não é só a questão econômica, porque na questão econômica, todos os ingressos, o Vitória já anunciou, o Bavi no Barradão está com todos os ingressos vendidos. E o Vitória, inclusive, conseguiu, através dos laudos, ampliação da capacidade do Barradão, 30 mil e uns quebrados. Ou seja, vai ter 30 mil pessoas amanhã no Barradão, mas 30 mil rubro-negros. Se tiver algum torcedor do Bahia infiltrado, não existe espaço para a torcida do Bahia amanhã no Barradão. A torcida do Bahia vai ter que ver pela televisão o jogo. Então não é uma questão econômica, porque amanhã o jogo é um sucesso de público. Inclusive, se tivesse duas torcidas, talvez o público fosse menor, porque teria que ter a divisória, mas não interessa. A lógica do futebol é para ter isso, mas pelo menos em algumas competições isso já passa a ser uma regra, Fred. Não só nos clássicos estaduais, mas principalmente nesses duelos com rivalidades regionais também. Ano passado, o Sport Bahia, aqui em Pernambuco, estava colocando torcida única no Pernambucano, aí a Federação Pernambucana quis levar isso para... O governo do estado quis levar isso para Copa do Nordeste, e a CBF simplesmente tirou o Sport Bahia e botou em Sergipe. Não sei se você lembra disso. O jogo ia ser Aracaju, aí a galera teve que dar uma ré e garantir a presença da torcida do Bahia. E é o correto. É o correto. Então, nesse caso, mas perceba que na hora que vai para... Isso só vale quando vai para as competições organizadas pela CBF. A CBF colocou, não vai ter a torcida do Bahia na Ilha do Retiro, não. Então, o jogo não será na Ilha do Retiro, porque a Ilha do Retiro não comporta duas torcidas. O jogo será no Batistão. Aí eu, opa... Então, mas dentro do campeonato estadual é mais difícil, porque como a federação vai dizer que esse jogo não vai acontecer no Castelo, o jogo vai acontecer hoje, vai acontecer na Arena das Dunas, você fica meio de mãos atadas, né? Porque é tudo dentro da mesma esfera. Mas perceba que quando você quer, você faz. Na hora que disser algo, não, o governo não permite, não tem segurança para isso, não. Então, do dia para a noite, a polícia dá conta, o governo do estado fez lá uma engenharia, a federação foi atrás para tentar resolver e resolveram. Mas o Sport Náutico não resolveram. Isso foi no intervalo curtíssimo. Mas porque um era da Federação Pernambucana e outro da CBF. Então, nesse caso da FCF, da Federação do Ceará, para a sorte do futebol cearense, para o bem do futebol cearense, eles conseguem ter essa divisão, essa atmosfera espetacular da torcida na televisão ser meio a meio, porque eu até falo,
O lado da cabine é o lado que é só a torcida do mandante, que hoje era do Fortaleza, mas você não está nem vendo, né? Porque você está vendo do outro lado. Para a transmissão, você vê o jogo inteiro meio a meio, então é uma coisa muito bonita. Que está acostumado, o Repá em Belém dessa mesma forma, outros estaduais fazem assim, mas no Brasil, infelizmente, isso ainda não é uniforme. Em Belo Horizonte, esse ano, aconteceu até uma coisa pior, que foi um entendimento dos clubes Cruzeiro e Atlético para ser torcida única. Isso eu nunca tinha visto na minha vida. Assim, não foi, inclusive a Polícia Mineira, não foi a gente que pediu, a Federação Mineira não foi a gente que pediu, o Ministério Público não foi eu que pedi, para deixar bem claro, os clássicos mineiros, o primeiro, inclusive, foi agora, foi no comando do Atlético, torcida única por entendimento dos clubes. Isso é inacreditável. Tomara que não chegue a um ponto desse, quando chegar num ponto desse, realmente não tem o que fazer. Mas o Nordeste precisa, sim, tirando o Castelão com o Clássico Rei, mas outros clássicos de pesados precisam ter essa atmosfera, porque essa atmosfera fez parte da realidade da história desses jogos, 90% da história. E 90% da história foi meio a meio. Nunca essa visão que a gente tem de ser torcida única, de ser uma torcida só no cantinho ali da arquibancada, isso é uma coisa muito recente. Os clássicos têm 100 anos e isso não tem 20 anos. Isso não dá, ou seja, é um período muito pequeno. A maior parte da história foi meio a meio. Foi a torcida visitante, o timezinho à esquerda da tabela, tendo presença massiva no estádio também.